Dando continuidade ao nosso conteúdo de dilatação térmica dos sólidos, vamos ver agora a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, você vai observar que ela vai ser em 3 dimensões, como nós vimos a dilatação linear em 1 dimensão, dilatação superficial em 2 dimensões e a dilatação volumétrica vai ser em 3 dimensões. Observe o que vai acontecer ao aquecermos esse sistema. Mesma coisa vai retrair quando a gente esfriar. Observe que na medida em que a temperatura do sistema por quê? Porque é o recipiente e o líquido. Quando essa temperatura varia, as dimensões do recipiente e o volume do líquido em seu interior também variam simultaneamente. Isso sempre de acordo com aumento ou diminuição da temperatura. Da mesma forma, vamos observar aqui, eu tenho aqui um cubo, certo? Então, ao aquecer, ao aumentar a sua temperatura, ele vai se dilatar nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Mesma coisa quando a gente vai aquecer, ele vai se contrair, vai diminuir nas 3 dimensões. Nesta prática, temos a dilatação e a contração térmica sofrida por um corpo sólido, que se dá de forma pronunciada em todas as suas dimensões. Então, observe que quando a gente está trabalhando com dilatação volumétrica, a gente vai levar em consideração as 3 dimensões. Por quê? Porque, diferente da superficial, a terceira dimensão ela não é desprezível em relação às outras. Dilatação volumétrica é a dilatação que ocorre em 3 dimensões, envolvendo de maneira apreciável todo o volume de um corpo. Nosso estudo se refere a materiais isótropos. Nós já vimos que materiais isótropos são aqueles que se dilatam ou se contraem em todas as suas dimensões. Nós temos aqui exemplo de materiais que vão se dilatar em 3 dimensões. Nós temos aqui o exemplo de uma engrenagem, uma pedra preciosa e aqui uma peça mecânica. Então, qual é a equação para a dilatação volumétrica? Se a gente for observar, nós temos, com base nas equações da dilatação linear e superficial, qual dessas equações a gente vai identificar como a equação ideal para dilatação volumétrica? Aqui nós temos ΔV, que é a variação do volume, igual ao volume inicial, vezes coeficiente de dilatação, mais ΔT. Será que é essa? Aqui, ΔV igual a VO, vezes coeficiente de dilatação, menos ΔT. E aqui nós temos ΔV igual a VO, vezes dilatação, vezes variação da temperatura. O que é que vocês acham? Qual dessas formas? Se eu tentar colocar aqui, observe que, tento novamente, a gente sabe que é um produto, né, dessas grandezas. Então, a equação que representa a dilatação volumétrica é essa aqui, onde nós temos variação do volume, que é a quantidade que aumenta no volume de uma peça quando ela é aquecida, ou quando diminui quando ela é resfriada. O volume inicial, temos aqui o coeficiente de dilatação volumétrica, variação da temperatura. Então, observe que a dilatação linear ela é em 1 dimensão. Então, nós temos o coeficiente de dilatação linear, é um valor que representa apenas 1 dimensão. Dilatação superficial, 2 dimensões, onde nós vimos que o beta equivale a 2 vezes o alfa. De forma análoga, a gente pode observar que o coeficiente de dilatação volumétrica vai equivaler a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque são 3 dimensões. Ou seja, se eu tenho o coeficiente linear superficial ou volumétrica de um material, automaticamente eu tenho os outros dois. Se eu tiver o linear, eu posso encontrar o superficial, depois o volumétrico. Se eu tiver o superficial, eu posso dividir por 2
encontrar o linear e multiplicar por 3 para encontrar o volumétrico. Então, a gente vai observar também aqui, ó, como deduzir a equação do volume final, de forma também análoga às outras dilatações, linear e superficial. Quando um sólido homogêneo é aquecido ou resfriado, suas dimensões lineares sofrem alterações. Homogêneo quer dizer o quê? Que ele é feito do mesmo material. Por que é importante ser feito do mesmo material? Porque nós vimos que cada material tem seu coeficiente de dilatação específico. Então, quando a gente vai observar a dilatação, são 3 dimensões, então são dilatações nas 3 dimensões, dilatações lineares nas 3 dimensões. Por isso que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o de dilatação linear. Então, quando a gente resolver essa equação, nós vamos encontrar exatamente a lei da equação volumétrica, da dilatação volumétrica, que é o volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação vezes ΔT, que não é diferente do que nós vimos nas dilatações anteriores. Quando a gente aplicar essa fórmula, a gente vai encontrar aquela velha fórmula que nós já conhecemos. O ΔV, que é a variação do volume, é igual ao VO vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes ΔT. A dilatação volumétrica, ΔV, é diretamente proporcional ao volume VO. A variação da temperatura ΔT é dependente do material que constitui o sólido de coeficiente volumétrico Y, o lambda, né, que é uma letra grega. Então, você utilizar a fórmula, essa fórmula aqui, é praticamente a mesma fórmula da dilatação linear, superficial e volumétrica. O que muda são exatamente os valores, que um é espaço, dimensão, comprimento, o outro é espaço, área, e o outro é volume. Vamos ver aqui um exemplo bem prático. Um recipiente de cobre tem 2.000 centímetros cúbicos de capacidade a 0 graus Celsius. Calcule sua capacidade a 100 graus Celsius, dado qual é o centro de dilatação linear do cobre igual a 17 vezes 10 a menos 6. Então, ele está dizendo que um recipiente de cobre, que é o material, ele cabe dentro dele, né, sua capacidade é 2.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. E quando aumenta a temperatura para 100 graus Celsius, quanto é que vai ser a sua nova capacidade? Então, observe. Nós temos os dados, o volume inicial, temperatura inicial, coeficiente de dilatação linear, lembrando que o superficial é 3 vezes o linear, e a temperatura final. Alfa, que é o coeficiente linear, é 17 vezes 10 a menos 6. Lambda vai ser 3 vezes, né? Ou seja, 51 vezes 10 a menos 6. A capacidade a 100 graus Celsius corresponde ao volume do recipiente após a dilatação, que é o volume final, que a gente pode calcular usando a lei de dilatação volumétrica, que é essa aqui, ou aquela lei convencional que a gente encontra a variação, depois soma com o volume inicial. Aqui nós temos o volume inicial, 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Fazendo o cálculo, nós teremos aqui, ó, a capacidade do recipiente a 100 graus Celsius vai ser 210,2 centímetros cúbicos. Mais um exemplo, nós temos aqui, ó, um bloco de prata, o material é prata, e ele quer saber qual é a sua variação de volume. Um bloco de prata, em forma de paralelepípedo, tem dimensões 8 centímetros, 5 centímetros e 2 centímetros. E está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da prata é 19 vezes 10 a menos 6, calcula o aumento de volume quando a temperatura for 35. Eu tenho um bloco com essas dimensões a 20 graus Celsius. Quando eu aquecer esse bloco até 35 graus Celsius, ele vai aumentar o tamanho de suas dimensões, em 3 dimensões.
altura, comprimento e largura. Então, para a gente calcular, a gente vai calcular o ΔV, que é exatamente a variação, o aumento do volume. Então, para calcular o volume inicial de um paralelepípedo, todos nós sabemos, né? Só é multiplicar suas 3 dimensões. Nós teremos aqui 80 centímetros cúbicos. Nós temos os dados, a temperatura inicial, temperatura final, coeficiente de dilatação linear, o volumétrico vai ser 3 vezes esse valor, e o volume inicial que nós encontramos aqui. Então, colocando na forma ΔV igual a VO vezes lambda vezes ΔT, nós vamos encontrar 80 vezes 57 vezes 10 a menos 5 vezes 35 menos 20. O volume de aumento que vai aumentar nesse bloco vai ser de 0, então observem que a dilatação térmica do solo ela é distribuída em 3 etapas: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. E se você perceber, não há necessidade de decorar a fórmula, basta você compreender o que é que você vai fazer. Então, se você sabe uma delas, que é a variação, que é ΔL, ΔS ou ΔV, vai ser igual o comprimento inicial, ou a superfície inicial, ou o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Então, fica aí essas aulas para vocês estudarem e observarem quantas vezes forem necessárias e dar continuidade aos nossos estudos de forma remota.